Bom, e um dos reflexos da pandemia é justamente o aumento de casos de ansiedade e até quadros mais graves relacionados à saúde mental das pessoas. E quem está com a gente aqui ao vivo no estúdio para falar sobre isso é o psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa, no nosso quadro Doutor Responde. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença aqui ao vivo no BG. Obrigado também, Rodrigo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá, a ansiedade, ela acarreta uma série de doenças mentais, é isso, doutor? O que leva a pessoa a ter ansiedade em primeiro lugar? Bom, o transtorno de ansiedade, ele é o exagero da ansiedade, sendo que a ansiedade, nos seus limites naturais, ela faz parte do ser humano e ela nos ajuda, inclusive, a sobrevivermos. Mas quando a pessoa está sendo perturbada, incomodada por pensamentos invasivos, por sensações no corpo de que vai se afogar, de que vai morrer, por medos, aí nós já estamos falando sim do transtorno, né? O transtorno de ansiedade, ele pode surgir por conta de uma história de vida muito estressada, com muita violência, com muita agressividade, com muita insegurança. Como também pode ser correlacionado a algum outro tipo de transtorno psiquiátrico, né? E que desenvolve essas fobias também em algum momento da vida. O transtorno de ansiedade e a crise de pânico são coisas diferentes? Então, o pânico, ele é um transtorno de ansiedade, porém acentuado, né? Dentro desse transtorno de ansiedade, nós temos transtorno obsessivo compulsivo, que são aquelas pessoas que têm compulsões, as pessoas que têm muitas vezes manias de muita limpeza, de organização, que chega a prejudicá-las, por exemplo, que necessita lavar a mão de tal forma que começa a ter problemas dermatológicos, né? Então, nós estamos falando do transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno, então, o pânico é quando essa ansiedade está num grau máximo e totalmente descontrolada pela própria pessoa. E antes nós temos a ansiedade generalizada, que ela pode vir em episódios, tá? Dependendo do momento em que a pessoa está vivendo, que é muito intenso em forma de pressão sobre algum assunto, e ela vai manifestar essa ansiedade com alimentação, com insônia, com irritabilidade, com medos, né? Mas isso é só episódios. Quando isso começa a se instalar, nós já estamos falando da ansiedade generalizada também. Tem perguntas, muitas chegando aqui no WhatsApp do Balanço Geral do Dr. Antônio. Vamos ver aqui, ó, Marcos, uma crise de ansiedade pode levar à depressão? Doutor, e aí? Então, é importante entendermos que muitas vezes nós temos um diagnóstico de depressão ansiosa. A pessoa já tem um quadro de depressão ou um traço de depressão e ela manifesta junto à ansiedade. Agora, isoladamente, a pessoa tendo as suas crises de ansiedade, necessariamente ela não vai evoluir para uma depressão. Outra pergunta, chegando aqui para o doutor Antônio Reinaldo, como identificar que a nossa saúde mental está afetada, né? Como perceber aí que dá sinais, o doutor já falou algumas coisas aqui, mas como tratar isso também, hein, doutor? Recuperar aí a pessoa. Muito bem. A saúde mental hoje nós sabemos que se trata com muitos instrumentos, né? O principal, naturalmente, é a psicoterapia. Precisa que um psicólogo acompanhe e faça intervenções na forma como essa pessoa tem constituída de se sentir e se ver na vida. Paralelo a isso, nós temos a medicação para diminuir os quadros agudos e então tem uma série de outras terapias que hoje, né, mindfulness, né, as terapias de respiração, de mentalização, a questão física também, hoje as atividades se orientam bastante, cuidar da sua alimentação. Nós somos um ser integral e precisamos disso tudo. Quando sabemos que ela está afetando nós, é quando nós já não estamos mais com tanto controle, digamos assim, sobre nós mesmos, que nós já estamos nos sentindo, em alguns momentos, desregulado da nossa normalidade. E a gente viveu dias, né, difíceis aí, né, nesses últimos tempos, então acho que agora, com a pandemia melhorando, a tendência, doutor, é que a saúde mental das pessoas melhore também? A pandemia trouxe muita insegurança para nós. Sim. De uma maneira ou de outra, sendo a favor ou sendo contra qualquer questão ideológica da pandemia, ela existe e ela tem um efeito.
e o efeito é muitas vezes insegurança, é a ansiedade, né? Que gera insegurança e dúvidas sobre como se comportar nesse instante. Vamos encerrar nossa conversa com mais uma pergunta aqui da nossa audiência. Sueli, palpitações no coração, é um reflexo de eu ser muito ansiosa? Eu sei que roer unha né? Porque eu roo uma barbaridade aqui. Quando palpita demais o coração, hein, doutor? É interessante porque o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno da ansiedade, ele faz com que a pessoa tenha sensações físicas e fisiológicas. Tem sudorese, tem taquicardia, tem arrepios, tem queimores, tem uma série de sintomas. Muitas vezes, ela pensa que vai se engasgar, nem toma água e tal. Então, palpitações no coração por conta da ansiedade existe sim. Quando se torna uma sequência muito elevada, aí vem o perigo. Mas uma vez ou outra... A ansiedade gera esse mal-estar emocional, psicológico e físico e fisiológico também. Doutor Antônio Gomes da Rosa, psicólogo, psicoterapeuta, obrigado mais uma vez pela participação. Sempre aberto aqui o espaço e volte sempre aí para falar de outros assuntos, tá bom, doutor? Obrigado.